estreia. É um jogo extremamente importante pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro que só venceu uma equipe de Série A esse ano, que foi na final do Campeonato Mineiro. Em todos os outros jogos tropeçou. Precisa correr atrás do placar hoje, né? Precisa vencer. Vai ser o time que vai precisar propor jogo. Vitória vai vir com linha baixa. Jair Ventura é um treinador especialista em fazer esse estilo de jogo fora de casa. Tem o desfalque do Renato Kaiser, então pode ser que opte ainda mais por uma escalação mais defensiva. E o Cruzeiro vai precisar encontrar ali, apesar do desfalque do Kaique, que eu acho que é um desfalque importantíssimo, um jogador que equilibra muito o esquema inicial do Cruzeiro, vai precisar encontrar o estilo de jogo, mesmo com pouco tempo de treino, né, do Arthur Jorge. O Cruzeiro tem que vencer hoje. Não tem outra história, não tem outra narrativa para a partida hoje. Ele precisa vencer. O Elton tá me olhando ali. Tô te olhando porque eu quero que você fale a palavra, né, hoje, que você falou. Eu cravo Meu o Cruzeiro... tá entrando, Matheus? Porque eu tô falando, não tô me ouvindo, mas enfim. O Cruzeiro tem dever e o Cruzeiro tem obrigação de vencer o Vitória hoje. Você usou uma outra palavra para minimizar a nossa discussão. Porque a nossa discussão dever e foi que você... são sinônimos. O Cruzeiro é obrigado. Obrigado. O time que tem obrigação, ele é obrigado a vencer. Coisa linda. Eu acho que ele tem a Bernardo, necessidade... eu te amo, Bernardo. Eu acho que o Cruzeiro tem necessidade em vencer. O Cruzeiro tem obrigação e necessidade. É muito diferente dos contextos, né? Porque eu acho que quando vem a obrigatoriedade, tá envolvendo outras situações. O Cruzeiro tem um adversário do outro lado. Tem. E o Cruzeiro, no atual momento, o recorte do Cruzeiro é um time que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com todas as dificuldades que você já colocou aí. O Cruzeiro não venceu nenhum outro time da Série A do Brasileirão, né? Só o Atlético na final do Campeonato Mineiro. Então o Cruzeiro tá cheio de problemas. Então por isso que eu coloco que o Cruzeiro ele necessita vencer. Ele tem a necessidade de vencer. Ele precisa mostrar, ele tem que mostrar um futebol bem diferente daquele que ele vem mostrando dentro do Campeonato Brasileiro. E para isso ele tem um novo treinador, que eu também, foi uma outra discussão que a gente teve. A gente já discutiu muito hoje, sim, né? O off é sempre cheio. Uma outra discussão que a gente teve foi que hoje eu vejo que os jogadores têm que sentir mais a situação que o Cruzeiro está vivendo e tem que ter uma postura diferente daquela que nós assistimos nos outros jogos. Que eu não imagino que o Arthur Jorge possa fazer uma mudança revolucionária pra gente ver um time hoje. Eu acredito, atitude. Atitude. Já seria uma revolução. Peraí. Já seria uma revolução. Eu acho que você não entendeu muito bem quando eu coloquei. Entendi. Que eu falei da atitude que a gente vai ver diferente. Mas mudanças revolucionárias táticas, essas eu não creio. Então tem que vir muito mais do espírito desses atletas do que propriamente dito do dedo do treinador. Eu vou só complementar assim, eu acho que a parte da obrigação, acho que é uma palavra que é muito forte, mas depende do contexto que a gente vai falar. Por exemplo, se eu falar pro Cruzeiro iniciar uma Libertadores mais tranquilo, conseguir ter um respiro no Brasileiro e ter um início de trabalho bom pro Arthur Jorge, ele tem a obrigação de vencer hoje. Faz mais sentido. Eu ainda usaria a necessidade. Eu ainda vou pegar mais pesado. Eu acho que pelo contexto do Cruzeiro hoje, de iniciar um trabalho, vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, sequência de jogos, é o último colocado. Pra ter um início de trabalho bom, pra ter esse start na mudança de chave, de começar realmente um novo Cruzeiro, tem a obrigação de vencer hoje. Eu quero fazer um parênteses com o nosso início do programa. Pra você, a Itália tinha obrigação de ir pra Copa? A Itália tinha obrigação de ir pra Copa? Sim, você sabe que tinha. Você sabe que tinha. O Bernardo agora te meteu numa sinuca. Mas do tamanho de um cometa. Tinha. Aí, tá vendo? Mas a Itália não foi nas últimas duas? Ela tinha. Nas últimas três agora. Agora nas últimas Ela três, tinha mas obrigação. antes... Ela tinha obrigação. Ela era favorita. Ela era favorita. Obrigado. Obrigado. É Itália. Ela tinha obrigação, ela tinha o dever. Itália, gente. Macedônia do Norte, Ela tinha o Bósnia, dever. vamos, calma. O fato de ser obrigação pode não botar a Iugoslávia significa inteira. que não tem a possibilidade de não cumprir. Cara. Tem a possibilidade de não cumprir. Se o Tite ainda fosse o treinador do Cruzeiro, pra mim o Cruzeiro tinha a obrigação de ganhar do Vitória hoje, independente de Arthur Jorge ter chegado ou não. O Cruzeiro tinha a obrigação de não estar na zona do rebaixamento com o time que tem. Eu acho que é pelo contexto E da tá palavra. na lanterna. Também acho. Porque quando a gente considera... Pelo investimento. Quando você conversa com o treinador, eu já contei essa história algumas vezes, porque um amigo meu me falou isso, já contei essa história, ela é chata, mas é legal repetir, porque ela meio que resume o ponto de vista que eu tenho sobre o assunto. O Leston Júnior subiu o Tupi acho que da C para B
do Campeonato Brasileiro, num determinado ano aí, que eu estava em Divinópolis ainda, ele subiu. Aí ele subiu o Tupi, de Juiz de Fora, da C para B e pediu demissão. Eu falei, cara, peraí. Como que você sobe um time da C para B e pede demissão? Ele falou, quando me apresentaram o orçamento para jogar a Série B, eu faço futebol, Everton, meu planejamento é dentro de um orçamento. Se eu não tenho um orçamento compatível com o que eu vou disputar, eu meto o pé, porque senão eu vou passar vergonha. E foi, bateu e voltou para C de novo, depois para D e depois sumiu. Então, quando a gente olha para o Cruzeiro e tudo que está acontecendo no Cruzeiro, sim, cara, o Cruzeiro tem a obrigação de não estar na zona de rebaixamento, tem a obrigação de vencer Coritiba, tem a obrigação de vencer o Vitória. O Corinthians desfalcado. O Corinthians desfalcado. Claro que tinha. E outra coisa, o Cruzeiro foi jogar com o Botafogo, meteu 4 no Cruzeiro, depois saiu tomando 4 aí, tomando 5, tomando 4, e olha onde está o Botafogo hoje. Quer uma informação impactante do Botafogo, só para dar peso aí? Lá no Minuto Zero a gente soltou hoje. O Botafogo perdeu em 7 rodadas, porque ele tem um jogo a menos, no Brasileirão 2026, o mesmo número de vezes que ele perdeu no Brasileirão inteiro de 2024, que ele foi campeão 4 vezes. Campeão, né? E tomou a mesma quantidade de gols que ele tomou no primeiro turno inteiro aquele ano. O Cruzeiro também tem uns números bem pesados, né? Quando fala, a gente o pior vem falar início. quando a gente vem falar também de número de gols sofridos, também, né? O Cruzeiro já sofreu a metade do número de gols que sofreu na temporada passada. No Brasileirão. 30 e poucos? O Cruzeiro sofreu 33 no Brasileirão, não Agora foi? já são 16. Ano passado. Agora 16, já são não, Então já é 16. metade. 16 já? Eu fiz, já que vocês falaram do Botafogo, eu tô tentando lembrar aqui os primeiros jogos do Arthur Jorge no Botafogo, que eu lembro, tá tentando lembrar como que eram os jogos. Eu A lembro que estreia foi contra o Barcelona. foi quando a LDU, isso. Ele eu perdeu lembro os dois desse primeiros jogo, jogos. porque foi ter um jogador da LDU expulso e tudo mais. Foi 1-0, né? Foi 1-0. 1-0. Mas foi assim, ele tentou equilibrar, ele tentou dar um pouquinho mais de intensidade. No final da temporada com o Arthur Jorge, o time tava uma intensidade grande. Aquele jogo contra o Palmeiras nas oitavas de final foi maluco, né? Tanto o jogo de ida e o jogo de volta. Para mim foi um dos melhores jogos da Libertadores. Sim. Né? Já via a cara do Arthur Jorge naquele Botafogo já. Agora, no início, ele foi muito precavido. Eu lembro, acho que o segundo jogo aqui, eu tava vendo, o segundo jogo foi contra o Cruzeiro. Então, a gente fez aí a gente a parte do Cruzeiro, né? O Cruzeiro Stats. A gente fez um levantamento sobre essa maratona de jogos do início do Arthur Jorge lá. Teve a LDU fora de casa, perdeu de 1-0. Veio jogar contra o Cruzeiro, a estreia do Brasileiro, perdeu por 3-2. Foi um jogão esse. E aí emendou 5 vitórias seguidas. Foi Atlético Goianiense em casa. 1-0. Juventude em casa também, 5-1. Aí, na Libertadores, venceu o Universitário, 3-1 em casa também. Visitou o Flamengo e venceu por 2-0. E pela Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo por 1-0 contra o Vitória. E aí, voltou pelo Brasileirão, perdeu pro Bahia, venceu o LDU, empatou contra o Fortaleza fora de casa e visitou o Universitário e venceu por 1-0. Depois desse jogo, ou seja, foram 3, 6, 9, 11 jogos, ele teve a primeira semana de trabalho lá no Botafogo.